joelhos se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Acho que pra aprender deu pra ter uma noçãozinha. Agora pra relembrar, na verdade. Relembrar. Então vamos cantar ela mais uma vez do início. Vem, esta é a hora. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Assim como está, vem para adorar, vem. Amém. Pode sentar. Uma velhinha, engilhada, encolhidinha, vendo o carro decolar, começou logo a orar. E o motorista cantando como quem quer chacoalhar. Adeus, amor, eu vou partir, veja ao longe o clarim. A velhinha olhou pra mim, como quem quer pedir ajuda. Mas coitada, tava muda, boca aberta babando. E o motorista cantando, por anarquia. Na certa, porta aberta, hoje vais entrar no céu. É de tirar o chapéu. Aí o Barros tem coração de criança, sonha com um mundo especial, um mundo cheio da graça de Deus, que as pessoas o conheçam, o descubram verdadeiramente. Sonho com a igualdade. Quero participar desse processo, quero ser usada para que essa situação mude, para que a desigualdade diminua.
sou muito feliz com aquilo que o Senhor me dá, né? Acho que Ele me dá muito mais, por graça mesmo, sabe? É isso. O sol se escondia mais cedo e a noite chegava, enquanto a jangada no mar teimava em não vir. Um vulto moreno derrama um olhar sobre as águas, apenas o vento e a prece se ouviam ali. Mas ao mar não parece comover a prece que se fez ouvir. E outro mar fez nascer nos olhos e num coração de mulher que dói. A noite ficou para sempre na beira da praia. Uma solidão de mulher com ela chegou. O mar que outrora era vida e o sustento da casa levou para si a jangada e um pescador. Mas ao mar não parece comover a prece que se fez ouvir. E outro mar fez nascer nos olhos e num coração de mulher que dói. Bom, gente, boa noite de novo. Vocês viram o vídeo aqui, mas a Aru tá aqui, tá? Fiquem tranquilos. Não é só apresentação pelo vídeo. É só uma promoção do pessoal da plataforma aí também, né? Que trabalhou com a Aero já, um projeto, essa é outra música que ela tem. E a gente tem o prazer de receber essa pessoa maravilhosa aqui, né? Que mesmo pouco tempo que eu a conheço, assim, mas o trabalho dela, um pouco que a gente conversou também, ela mostrou muita seriedade em relação ao trabalho de Deus e compromisso. E a maneira como ela usa, né? Uma maneira que não é comum, como a gente vê fora, mas a maneira como ela usa a arte, a maneira como ela se expressa falando de Deus e usando a arte brasileira para isso. Então eu queria convidar a Aero para vir aqui e desejar, né, como todos nós, que Deus a abençoe nesse momento e que ela possa passar um pouco para a gente da experiência que ela tem nesse meio artístico e também de estar anunciando o amor de Deus. Boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela presença de cada um em particular aqui. É mesmo um privilégio estar aqui com esses meninos tão talentosos. Nós ensaiamos na quinta-feira e eu fiquei muito feliz de ver o cuidado deles com as canções que a gente vai fazer. Vocês poderão constatar o que eu estou dizendo. Então eu quero começar com um poema que se chama Ser Bênção. Quero ser bênção, Senhor, nos dias que Tu me dás, nos lugares aonde estou, nos momentos de alegria ou de dor. Quero ter claro dentro de mim que está em Tuas mãos o princípio e o fim, e que Tens o melhor para mim. Acho que a gente precisa ter essa certeza, porque Deus cuida da gente particularmente. Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele permite que a gente faça escolhas diferentes, mas Ele nos ama. Ele nos inclui sempre. Sempre nos inclui. Então, eu quero contar rapidamente como a música, a arte, a poesia entrou na minha vida desde criança. Eu era menina de 8 anos de idade,
Saiu. E eu fui interna no Colégio de Freiras. E sempre muito curiosa, a biblioteca era o meu refúgio. Eu ficava lá escondida, lendo Tesouro da Juventude, lendo Mundo da Criança, e foi assim que eu comecei o primeiro contato com a poesia. E depois teve um curso de declamação lá no colégio, e eu queria muito fazer esse curso, mas era pago e eu não tinha dinheiro para pagar. E eu tinha uma tia, mas eu tinha vergonha de pedir para ela dinheiro, né? Então, eu arranjei um jeito bem peculiar para fazer o curso. A sala onde ia haver, o salão onde ia haver o curso, ele era geminado, né? Tinha uma porta de comunicação com o refeitório da gente, das internas. Eram 56 internas. Então, depois do almoço, eu me escondia e ficava pelo buraco da fechadura aprendendo os poemas e fazendo o curso, né? Pelo buraco da fechadura. Então, aí tem vários poemas, esse que vocês viram aí, um pedacinho, né, que é Foguetão de Terra, e tem um outro que é Cheiro Cheiroso, que é Final de Ato da Marilita Pousoli. Então, eu vou fazê-lo antes da gente cantar uma canção, tá bom? Que é bem nordestino, né? Eu gosto muito das coisas da nossa terra. Estou lá em São Paulo há muito tempo, mas minhas raízes estão comigo, felizmente. Então é assim: a despois de tanto amor, de tanto cheiro cheiroso, de tanto beijo gostoso, nós briguemos. Foi uma briga fatal. Ela me disse acabou-se, eu disse acabou-se tudo, e nós dois fiquemos mudo, sem vontade de falar. Cada cá fez sua trouxa, e na hora da partida, nem se olhemos. Xinguemos sim. Nos xinguemos como se pode xingar. Eu te odeio, eu te desprezo, baba de cururu, churrasco de sapo seco. Tu vai para o norte, eu vou para o sul. E juro para o Deus do céu, nunca mais quero te ver. Nunca mais quero te ver, nem pintada de caivão lá nos fundos dos quintais. E se eu contigo a sonhar, acordo e faço 3 crui. Crui, crui, crui. O Brasil é muito grande, dá bem para nos separar. Engoli um sarluço. Eu engoli bem uns 4 e larguei o pé no mato. Passou-se tanto do tempo que nem é bom recordar. Ontem nós dois nos encontremos. Ninguém tentou disfarçar. Eu parti para a riba dela com fogo aceso no olhar. Ela me deu uma coxa que, se eu não sou cabraúso, estava aqui em 2 pedaços. Foi tanto cheiro cheiroso, tanto beijo gostoso, então se nós se alembremos, o Brasil é tão pequeno, nem dá para nos separar. Obrigada. Então agora a gente vai fazer a música título do meu CD, que se chama Terra em Transe. É do Gladir Cabral, um cara arretado, lá de Criciúma, Santa Catarina. Ele também é pastor, é um poeta do Senhor, é um cara, sabe, tem um trabalho maravilhoso. Se vocês entrarem no YouTube, podem conhecer todo o trabalho dele. É um grande poeta, o Gladir Cabral. Então, eu hoje vou cantar 2 canções dele. E essa é Terra em Transe. Tá bom? Vamos lá. Será pra matar, porque deram os nomes aos bichos. Será pra cortar, porque tanto estudaram as plantas. Será pra revirar a terra, encimentar o campo, empacotar o vento, plastificar o encanto. Se era pra morrer de cansaço na beira do asfalto, se era pra esquecer a beleza da água no salto, se era pra derramar o vinho e semear o pranto, emudecer o pinho e sufocar o canto. Se
Será pra perder? Porque foram buscar a esperança. Será pra correr? Porque foi que chamaram pra dança. Será pra desejar o muito e usufruir o pouco, acalentar o intento e acabar tão inerte e louco. Será pra não ser e evitar a questão do poeta. Será só pra ser e virar um produto em oferta. Será pra ver a terra em transe, a calçada cobrindo mangue, a mata vazando sangue e a cobiça fazendo a festa. Não é para responder, é apenas para se repensar, ou quem sabe recomeçar, refazer. Não é para responder, é apenas para se repensar, ou quem sabe recomeçar, refazer. Será pra perder? Porque foram buscar a esperança. Será pra correr? Porque foi que chamaram pra dança. Será pra desejar o muito e usufruir o pouco, acalentar o intento e acabar tão inerte e louco. Será pra não ser e evitar a questão do poeta. Será só pra ter e virar um produto em oferta. Será pra ver a terra em transe, a calçada cobrindo mangue, a mata vazando sangue e a cobiça fazendo a festa. Não é para responder, é apenas para se repensar, ou quem sabe recomeçar, refazer. Não é para responder, é apenas para se repensar, ou quem sabe recomeçar, refazer. Será pra perder? Será pra matar? Será pra morrer? Será pra não ser? Obrigada. Não é isso? Vamos cuidar da nossa terra. O primeiro poema que eu fiz se chama Sertanejo. Eu fiz a primeira parte desse poema e fiquei uns 6 anos para fazer. Léo, está aqui, ó. Eu fiz a primeira parte e fiquei uns 6 anos para terminar o poema. A gente não deve desistir nunca, né? Então, eu vou recitá-lo para vocês. Na palha do coqueiro e na fibra do sisal, vejo mãos calejadas, tentando vencer o mal. Os pés desesperados andam quilômetros, andam léguas, obedientes, porém rachados. A falta d'água não lhes dá trégua. Levantam com a escuridão, vão dormir com as galinhas. Um café sem pedaço de pão. No jantar só tem farinha.
Se dormem cedo, querosene não gastam, da fome se esquecem. Se levantam cedo, a fartura não vem, a esperança não matam. Obrigada. Eu sempre gostei, né, de arte, participei de festivais aqui em Pernambuco, eu trabalhei na Tecanô, na Hering, e ganhei um festival lá, com uma música do Gustavo Tiné, não sei se alguns conhecem aqui, um grande compositor, já ganhou outros festivais da Globo, tal, enfim. E a partir dos festivais, eu vi que eu podia tentar a arte. Porque, para chegar naquele momento dos festivais, e pelo fato de eu ter passado no internato, né, eu tinha as minhas inseguranças, né, porque eu fiquei dos 8 aos 16 anos no internato. E eu me perguntava muito, meu Deus, por quê? Por que eu estou aqui? Né, uma criança de 7, na verdade, eu fui primeiro com 6 anos, fiquei 6 meses, lá em Palmares, e aí teve uma grande enchente, acho que uma das primeiras, e eu precisei voltar para a casa dos meus avós, e depois, aí surgiu uma vaga lá no Nossa Senhora de Lourdes, que é o colégio que eu fui interna, e eu fiquei por mais 7 anos e meio lá. E eu via aquelas crianças, os meus coleguinhas de escola, sempre os pais vinham buscar, tal, e eu não tinha ninguém para vir me buscar, e eu ficava sempre lá, né? E eu dizia, poxa, por que eu devo ter feito alguma coisa muito errada, né? Então, a minha avó era uma mulher que sempre gostou de ler a palavra de Deus, sempre, né? Ela, uma senhora católica, e tinha as orações, tal, mas ela contava histórias para a gente através da Bíblia. Então, foi muito precioso para mim isso. E o personagem bíblico assim, com quem eu mais me identificava era José do Egito. Porque eu dizia, nossa, ele foi vendido pelos irmãos. Será que meus irmãos me venderam, por isso que eu estou aqui, né, no internato? Né? Porque eu dizia, nossa, deve ter sido alguma coisa assim, porque eu não sei o que foi que eu fiz. Né? Porque criança, né, quer explicação, por quê? Né? A época dos porquês. E aí, é realmente um personagem muito precioso. E hoje, depois de passado todo o tempo, né, que eu pude estudar, que eu tive oportunidades no colégio, que meus irmãos não tiveram, eu vejo o trabalhar de Deus nessas situações. Porque eu, pelas oportunidades que eu tive, eu hoje posso trabalhar com arte, que é uma coisa que move minha vida, né? É muito gostoso a arte, né? E eu gosto muito de MPB, eu canto muito mais MPB, faço sempre apresentações lá em São Paulo, mas pelo compromisso que eu tenho com Deus, né, e o desejo que eu tenho de que pessoas, através do meu trabalho, descubram como é bom, né, andar com Jesus, então eu sempre, às vezes, mudo trechos de canções, né? Às vezes tem uma frase na música que não gosto, né? E eu acabo sendo parceira nos compositores, né? Então, por exemplo, tem aquela música retirante, ruralista, lavrador, nordestino, lampião, salvador, sabe? Aquela canção. Aí tem uma frase que eu mudei, né? Fiz a parceria lá, ele nem sabe, não contei para ele, mas eu fiz. Então é assim, sou cantora, sou palhaço, sou atriz, sou cristã, sou alegria, sou feliz. Então eu costumo fazer assim. Aí tem a canção Yolanda. Então Yolanda, eu mudei para Deus Pai. E se vocês cantarem assim, vocês vão ver como fica legal também, né? Entendeu? Então é uma forma de chamar a atenção para o meu trabalho, de fazer diferente, né? Sem ser uma coisa evangeliquez, eu tenho essa preocupação de não ser uma coisa
que incomode as pessoas, porque eu acho que a gente deve respeito às pessoas, às escolhas que elas fazem, não é? Eu acho que a tolerância é uma coisa importantíssima, né? Eu acho que a tolerância une as pessoas, não é? O Senhor nos dá o livre-arbítrio, então a gente tem que respeitar as escolhas que as pessoas fazem, mas a gente pode falar da alegria que é andar com Jesus, né? A gente pode falar da diferença que é. E Ele tem cuidado de mim de um jeito assim tão particular, em cada detalhe da minha vida, que é muito legal. Então, como eu estava dizendo, os meus irmãos não tiveram as oportunidades que eu tive, ficando no internato, que naquele momento foi uma coisa muito dura para mim, muito difícil como criança. Mas, como na história de José, o nosso Deus é capaz de transformar o mal em bem. Ele pode fazer isso. E Ele faz isso na vida da gente. Ele faz. Então, agora, dia 13, faz 10 anos, eu fiquei sabendo que eu tinha câncer na tireoide. Então, claro que é uma doença que a gente se preocupa, né? E eu fiquei assim, um pouco abalada, e tive que fazer 2 cirurgias, mas felizmente foi tudo bem. E nessa época que eu estava nesse processo,